Fala, agroprotagonistas! Que alegria imensa ter vocês aqui com a gente. Desde já, sou muito grato aí pela sua audiência, o seu tempo e a sua energia investidos aqui para aprender. E falando em aprender, hoje estou recebendo aqui uma grande amiga de longas datas mesmo, vocês vão entender, que é a Carol Castro, né? Que é até difícil para mim falar Carol Castro, para mim é Carolzita. Seja muito bem-vinda, Carolzita. Muito obrigada. Para mim também é difícil falar Leonardo, né? Para mim é Leozinho. É isso aí. Mas agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Para mim foi assim uma grande honra esse convite, né? De poder estar participando aqui. E espero trazer aí algo que possa contribuir com o pessoal, principalmente nessa questão da saúde aí no dia a dia, né? Vamos falar sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Maravilha, Carol. E a gente vai falar aqui um tema de extrema relevância, que é a alta performance na integralidade do ser. Então vocês vão entender que a gente vai falar de alta performance, mas num sentido muito mais amplo, muito mais profundo, né? Relacionado aí ao ser, né? As pessoas, a nós, né? Então, Carol, para a gente iniciar aqui, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Então, muito prazer, pessoal. Eu sou a Carol Castro. Hoje eu trabalho com mulheres, ajudando aí as mulheres a trazerem para o mundo projetos que elas possuem ali dentro do coração, a expressarem esses projetos de uma forma alinhada com quem realmente são, com a sua essência e também com a sua potência criativa. Mas eu tenho uma grande jornada aí no mundo do empreendedorismo. Eu iniciei minha jornada lá em 2016, através do coaching, né? Atendendo com coaching, e sempre com muito foco nessa área profissional mesmo. Então, inicialmente ajudando as pessoas a se encontrarem profissionalmente, e depois aí trazendo sempre ferramentas para que as pessoas consigam trabalhar de uma forma saudável, né? Consigam estar no trabalho trazendo suas potências ali, relacionados a talentos. Quando eu falo potências, né? São talentos, dons, tudo que a gente tem a oferecer, né, para o mundo, as habilidades também que a gente adquire aí. Então, trazendo essas potências, mas também se respeitando, né? E sabendo se colocar com muita confiança, com autenticidade. Então, sempre nessa pegada aí que eu venho fazendo os meus trabalhos. E também me apresentando mais na questão pessoal, né? Eu moro aqui no interior de Minas Gerais, em Araxá. Sou mãe de 2 pequenos, Noah, de 4 anos, e Ayan, de 8 meses. E que são grandes oportunidades também aí de evolução para mim. Sou casada também com o Bruno, que eu falo que é o amor da minha vida. É isso aí. E Carol, assim, a Carol é uma pessoa muito importante aí na minha vida, na minha carreira, uma grande amiga de verdade. E assim, é importante a gente reconhecer, né? Já estamos entrando aqui em todas as temáticas, e o reconhecimento, reconhecer as pessoas que te ajudam, te dão direcionamento, é muito importante, porque a gente vai criando uma atmosfera de paz, de prosperidade, né? E a gente está precisando muito disso. E também é uma mulher super resiliente, né? E eu vou citar porque assim, sou muito amigo do Bruno, né? O esposo dela, e ela já aguentou muito eu, Bruno, fazendo som, toca gaita, toca violão, toca flauta, até de madrugada. Ai. Não, mas isso foi mais, eu falo assim, né? Teve a resiliência aí, mas eu acho que é um prazer, né, Leozinho? A música, a gente, aproveitando também, já entrando um pouco aí, a música também é medicina, né? Então, nossa, como é bom quando você vem e nos prestigia. E não sei se o pessoal que sabe que você toca, canta também, né? Mas como é bom quando você vem e se une com o Bruno. O Bruno fica muito feliz também. E os nossos pequenos, né? As crianças têm essa conexão com a música incrível. Então acaba sendo algo aí também que
me traz muito prazer, né? Imagina, muito mais do que essa resiliência aí de aguentar. É porque às vezes falta um pouco de limite, né? Aí vem mulher para dar limite, colocar limite nos homens, né? Faz parte, é verdade. Muito bom, Carol. E assim, eu falando do reconhecimento aqui, né? E agora deixando aqui registrado, né? Eu participei, né, com você aí. Foi o meu primeiro processo de coaching, né? E foi num momento de uma transição bem importante, né? Eu tinha recém terminado o doutorado, né? E estava naquela fase assim, e agora, né? O que eu vou fazer? Estou com conhecimento técnico assim aprofundado, mas e a questão de ir para o mercado, né? Com tudo isso de bagagem, né? E buscar o meu lugar, né? E como você trouxe aí, eu até anotei aqui, eu sou uma pessoa de anotar. Oferecer para o mundo, né? Esse tipo de consciência, o que você tem para oferecer para o mundo? Você está disposto a oferecer para o mundo? Isso aí, assim, foi um ponto crucial do nosso processo, né? De clarear essa consciência para mim, né? Então, grato mais uma vez aí por esse processo e assim, qual que é essa importância, né, de ter essa clareza do que você tem a oferecer para o mundo, né, para você já se direcionar para alta performance. Então, a gente sabe que todos nós nascemos aí com dons e talentos, né, que são nossos, e eles são aquelas coisas mais sutis que às vezes a gente nem vê como um talento ou como um dom, porque é algo que a gente faz muito naturalmente. Então, eu falo que essas são aquilo que as potências, né, que a gente tem para oferecer para o mundo, que ficam mais guardadinhas às vezes, que as pessoas não têm consciência, e são umas das mais importantes aí, né, duas das mais importantes, que são os dons e talentos. Mas a gente também tem aí, como você trouxe, né, Leozinho? Você que tinha acabado de sair de um doutorado, você que sempre estudou muito, sempre carregou muito conhecimento, não só pelos cursos que você fez, mas também pela sua experiência. A gente entender que isso também, essas habilidades que a gente veio trabalhar, também é algo que a gente tem para oferecer, porque não é por acaso que a gente entra nos cursos, que a gente entra, né? Então, quando a gente fala sobre o que a gente tem a oferecer para o mundo, também entram as nossas virtudes. A gente oferece as nossas virtudes por onde a gente passa, assim como a gente aprende outras e recebe as virtudes também das pessoas. E quando a gente fala nesse sentido de alta performance, como que isso impacta? Primeiro que quando a gente trabalha oferecendo aquilo que a gente tem, né, para o mundo, quando a gente fala em sentido de talento, até questão cerebral, né? O cérebro ele funciona de uma forma mais natural. Então é como se a gente gastasse menos energia para estar oferecendo aquilo que a gente tem de talento e de dom dentro da gente. Isso também não é diferente para habilidades. Então, isso se traduz nessa performance aí melhor, né? Quando a gente oferece aquilo que a gente tem já dentro da gente, que é uma potência. É diferente daquilo que a gente precisa se esforçar demais para trazer. Então, já começa aí a questão de economia de tempo, economia de energia, né? E além disso, o prazer. É fato que ninguém está aqui nesse mundo por acaso. E quando a gente, sem entrar aí no aspecto de missão e de propósito mais profundo, mas todos nós temos uma missão e propósito aqui, às vezes mais de um. Mas quando a gente oferece para o mundo aquilo que a gente tem, real dentro de nós, né? A gente está seguindo esse propósito, seguindo essa missão, e isso traz um prazer para além de corporal, mas também espiritual. E aí já entrando um pouco nessa questão integral, né? E esse prazer espiritual gera o prazer corporal e vice-versa, né? Então, prazer no cérebro mesmo ali, que também impacta totalmente, né, na nossa performance. Então, eu acho que os principais pontos são esses: a economia de tempo e energia, quando você oferece para o mundo aquilo que você tem dentro de você, que é real em você, né, e que é mais natural para você. E também essa questão do prazer de fazer algo que é prazeroso para você naquele momento. Não é que vai ser sempre prazeroso.
vão ter coisas difíceis, vão ter obstáculos em todo o trabalho que a gente for fazer, né? Mas a importância da gente estar num trabalho onde a gente tem essa liberdade de trazer à tona os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades aí também. E as experiências de vida e as virtudes também. Tudo isso são potências internas que a gente está aqui para oferecer. Maravilha, Carol. E esse processo, né, agora eu vou trazer aqui alguns benefícios que eu adquiri, né, fazendo todo esse trabalho, né? Primeiro, é libertador. Uhum. É libertador. E essa clareza de consciência, ela traz para nós a clareza e a consciência do nosso diferencial. Verdade. E assim, eu que rodo o Brasil inteiro, né? Eu encontro muitas pessoas falando assim, Léo, preciso me diferenciar e tal, e tal, e tal. Aí ficam pegando modelos, padrões de outras pessoas que são perfis completamente diferentes, são pessoas diferentes, nós somos únicos, né? Então, essa busca pela identidade, né? A sua missão, entender isso é muito libertador e aí que você se destaca, que você se diferencia, porque você está conectando com o seu potencial, com a sua potência. Então, para mim, o principal benefício aqui é essa clareza do seu diferencial, porque você sabendo as suas forças, você potencializando elas, você vai gerar resultado, você vai chegar na alta performance. E se você vai querer fazer o contrário, copiar, né, modelar demais o comportamento dos outros, que nem está ligado com você, você gasta o tempo e a energia de forma errada. Já tá pago? Sim, né? Exatamente. E foi muito interessante isso que você trouxe, né? As clientes chegam muito com isso, né? Essa questão do diferencial, principalmente quando são empreendedoras, mas também quando estão no mercado de trabalho, onde querem se destacar, né? Querem se destacar, querem ser reconhecidas por aquilo que fazem. E aí existe essa busca pelo diferencial. E eu falo muito isso, que você trouxe muito bem, que o nosso diferencial é ser quem a gente é. Não existe ninguém como a gente. E aí, de novo, repetindo aqui, nós não somos só aquilo que a gente faz, né? A gente tem muita tendência de achar que a gente é o que a gente faz. E não. Na verdade, nós somos seres aí que engloba muito além daquilo que a gente consegue ver para começar, né? Então, quando a gente fala ser quem a gente é trazer essa consciência de que a gente é corpo, mente, alma e emoções. E que as nossas potências, isso que a gente tem a oferecer para o mundo, que a gente está falando aqui, elas se englobam. Engloba dentro dessas potências os talentos, a história de vida que a gente tem, né? As nossas virtudes, como eu disse, os dons, as habilidades, ou seja, todos os cursos que a gente fez, até aqueles que a gente às vezes fez só um pouco e largou, ou aqueles que a gente fez e não gostou, não seguiu, tudo isso faz parte porque alguma coisa você aprendeu. Então, tudo isso faz parte da sua potência. E principalmente a sua essência, o que está ali na sua essência, que veio antes dos conhecimentos, né? E aí, na essência, entram os talentos. Por isso que eu estou insistindo também em falar deles aqui, que são potências inatas que a gente tem, né? Então, para se diferenciar, o mais interessante é realmente esse caminho de voltar a se enxergar e ter essa consciência do quanto você é único e potente, para além daquilo que das atividades diárias da empresa, vamos colocar assim, né, do que você faz ali, o que tem por trás disso, né? Então, é isso, é um ser integral que você é ali e a sua diferença é ser você, seu maior destaque vai vir quando você entender quem você é, tomar consciência disso e conseguir usar isso a seu favor. Em vez de ficar tentando, como você trouxe também muito bem aí, em vez de ficar tentando se encaixar num padrão que não condiz com quem você é, né? Se colocar numa caixinha de pessoas ali que não tem a ver com você. E que às vezes você acha que igual você disse, né, Leozinho? O que eu preciso é seguir aquele modelo, seguir aquela pessoa. E é lógico que você pode filtrar coisas boas ali e trazer para você, mas o principal já está com você.
que é ser quem você é, né? Então a necessidade é tomar consciência e trazer à tona, conseguir trazer para o fazer aquilo que se é, né? E isso não é tão simples. Não. Também vai um caminho aí, né? Dessa consciência, são muitos véus que a gente tem aí, que a gente precisa ir retirando, assim como essa questão da gente olhar para os outros e achar que a gente precisa de algo que está fora da gente para se destacar, já começa sendo um véu. E aí esse é um que cai, e vão caindo vários outros que a gente vem trazendo da nossa existência aí, né? Eu costumo dizer que é uma jornada contínua, né? Porque Exato, todos da os vida. dias a gente conhece algo sobre a gente. Exato. E de Né? forma diferente, a gente vai mudando a todo tempo, né? Como eu disse, as experiências que a gente vai tendo vão mudando quem a gente é, vão aglomerando nessas potências que a gente tem, e ao mesmo tempo a gente vai precisando continuar esse movimento de se reconhecer novamente, né? De relembrar. A essência permanece, mas ela vai sendo expandida, né? Conforme a gente vai vivendo todas as experiências aí no dia a dia. Com certeza. Então, aí entra um ponto super importante, né? A gente entender quais são os impactos, né? Desse autoconhecimento e desse autocuidado que a gente Também. trouxe bem aqui, né? Na alta performance. Quais são esses impactos? Então, gente, são vários, né? Eu acho que um dos que a gente precisa falar muito, acho que você até já falou disso de uma forma em um dos programas aqui, né? Em um dos episódios, que é a questão emocional, né? Então, quanto mais você se conhece, você entende que você é um ser integral, ou seja, você é corpo, mente, alma e emoções. Acho que você também já trouxe alguém para falar da questão do corpo, né? Dos cuidados com o corpo e tudo mais. Então, quanto mais você se conhece, você passa a ter consciência do seu estado emocional. Vamos começar por aí, que eu acho que vai ser mais fácil, assim, né, a gente falar. Então, a importância da famosa inteligência emocional para a nossa performance no dia a dia, para a gente conseguir dar o nosso melhor ali e ter os melhores resultados. Faz toda a diferença, né? Quando você consegue lidar com as suas próprias emoções no dia a dia. Mas para você conseguir lidar com as suas emoções, você precisa primeiro conhecê-las. Então, né? Eu acredito que seja aí um passo primordial quando a gente fala do emocional. Mas aí a gente pode pegar esses quatro pontos que eu trouxe e ir entrando em cada um. Então, o emocional, para você se relacionar com seus clientes, com todas as pessoas que você vai encontrar no seu caminho aí do seu trabalho, para você se relacionar com você mesmo, é preciso você se entender e se compreender como esse ser integral, olhar para as suas emoções, né? Então, quanto mais você conhece as suas emoções e sabe lidar com elas, melhor você se relaciona consigo mesmo, com o outro, e aí o outro engloba todos que vão estar ali, né, no seu trabalho. Mas acho que aqui, principalmente, a gente olhando para o cliente e também para as pessoas que estão ali como parceiros, como colegas de trabalho, né? Então, impacta diretamente nisso. Outro ponto também é a gente passando aí para o corpo. Quando a gente não está saudável, gente, e aí corporalmente falando, quando a gente não cuida do nosso corpo, não adianta a gente querer estar ali trabalhando, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor se o nosso corpo não estiver bem, porque uma hora ele para, né? E aí já entrando na mente também, assim como a nossa mente também. Então a gente precisa cuidar, olhar e conhecer o nosso corpo e a nossa mente, porque, de novo, por mais que você olhe para o colega e entenda que ele está ali, ele consegue trabalhar, sei lá, 12 horas no dia, 8 horas seguidas, sem pausa, e ele, né, tá super dando resultados, você quer também isso, talvez o seu corpo precisa de mais pausas do que o dele, talvez você não dormiu bem naquele dia, né, e aí você precisa dessa pausa que aquela outra pessoa não precisa, parar um pouco de olhar para o outro, olhar para si, conhecer o seu corpo, a sua mente, e entender qual que é o ponto de, quando a gente fala de produtividade, né, de maior produtividade do seu corpo, da sua mente, né, e aí olhando para as suas emoções também, do seu campo emocional também. Então, é uma integralidade mesmo, né, a gente precisa olhar, porque vai ter impacto direto em tudo, nas nossas relações, nos resultados, literalmente, né, no quanto eu consigo produzir, então na minha produtividade,
E aí, falando de produtividade no termo real da palavra, né? Não nessa produtividade que a gente vem ouvindo falar aí, que é uma produtividade louca também, que na verdade não é produtividade, é mais se ocupar do que produzir. Já foi comprovado várias vezes a importância da pausa para produção, para produtividade mesmo, né? Para a gente conseguir produzir de uma melhor forma. E muitas vezes a gente acha que não, que a gente precisa produzir trabalhar loucamente, né? Sem pausas para poder produzir. Então, tudo isso vai reverberando. Né? Com certeza. E você foi falando aí, eu lembrei de uma parte do nosso processo que foi em relação aos sabotadores, né? Sim. E aí você tinha me falado, Léo, quando você começar a sentir, né? Eu estava no processo de entender o que estava acontecendo. Uhum. Aí você falou para eu associar algo que eu não gostava, né? Uhum. E até hoje eu lembro, é o Giló. O nome dos sabotadores era Isso Giló. mesmo. E aí, essa percepção, né? Você entender e entender o que gera em você, que emoções que geram, você entender o gatilho que faz aquilo acontecer. Cara, isso aí foi libertador pra mim. Uhum. E pra todo mundo, com certeza é. E pensando na rotina, né? Eu sou uma pessoa de ritual, né? Eu sou uma pessoa de ritual. Então, assim, eu tenho todo um ritual. E já me perguntaram, não foi uma, nem duas, nem 10 pessoas me perguntaram, Léo, como que você faz para ser tão produtivo? Uhum. Aí eu falo, gente, não tem como você copiar e eu te falar é assim, assim, assado. Porque cada um tem uma forma. Exato. Né? Igual você trouxe pausas. Eu sou uma pessoa de pausas. Porque eu sou muito intenso. Então, assim, eu dou tiros, né? Aquela coisa. Tiros, são tiros. Porque se eu seguir muito tempo, aí vem no conhecimento do perfil, entra na monotonia, aquela coisa ali. Quando eu penso que não, eu já quero abandonar. Então, eu faço as coisas assim, dividido. Né? São divididos. Para eu ter o que a gente trabalhou também, acabativa. Eu tinha baixa acabativa justamente porque eu achava que eu tinha que ficar 2, 3, 4 horas seguidas fazendo a mesma coisa. Não dá. Para mim, não dá. Sim. Né? Então, assim, a pausa para mim é super importante. E aí vem a outra questão, né? A agenda e a organização, né? Essa aí é para todos, né? É para todos, esse aí é para todos. Porque, assim, se a gente não se programa, não se organiza, não tem uma agenda clara, a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa fazer. Exatamente. Exatamente. Né? Essa questão da autossabotagem que você trouxe, Léo, é muito importante, porque cada pessoa tem aqueles sabotadores que acompanham e existem vários tipos de sabotadores, né? Então, o que a gente traz na sessão é exatamente essa questão. Aí, quando a gente fala de autossabotagem, a gente está falando aqui da parte mental, né, que domina muito o nosso dia a dia no trabalho, essa questão mental, principalmente quando a gente tem essa pressão por produzir. Então, a autossabotagem, ela pode vir através de procrastinação, então você que vê que está procrastinando demais, né, então ali tem um sabotador que a gente precisa olhar qual é. E quanto mais você entra nesse ponto de, peraí, deixa eu ver que voz vem na minha cabeça que está fazendo eu procrastinar, ou qual é o gatilho que está fazendo eu procrastinar, né, quanto mais você vai entendendo, igual o Leozinho trouxe que o sabotador dele chamava Giló, então quanto mais você conhece o seu sabotador, mais fácil fica de você entender como ele funciona e de você lidar com isso para vencer a autossabotagem. Né? Então, quando a gente passa pelo processo, a gente vai reconhecendo esse sabotador. Isso vem muito de uma presença no dia a dia. Então, é você começar a olhar para sua mente, como ela funciona, os momentos que você procrastina, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui. Mas talvez também seja... não precisa ser procrastinação, pode ser a questão de não saber falar não para as pessoas, né? Ser sempre muito bonzinho, passar a prioridade dos outros na frente das suas, que aí tem o sabotador prestativo, que a gente chama. Então, assim, existem diversos, né? São 9 que a gente consegue nomear nesse formato que eu uso, né? Nas sessões, são 9 tipos de sabotadores. Nós temos todos, mas a gente tem aqueles que são mais fortes em nós. E a gente faz um teste para descobrir isso.
mas a própria presença no dia a dia, se observar, você consegue, né, chegar nesse ponto aí, de quais são as vozes que vêm. Esses sabotadores, é aquilo que eu falei, eles nos acompanham desde crianças, né? Então, são aí questão de crenças, medos que a gente foi adquirindo desde criança, e principalmente a necessidade de ser amado, que todos nós, seres humanos, temos. E aí, isso vai refletindo na nossa vida, na adolescência e depois enquanto adultos. Quando a gente é criança, a gente precisa desse mecanismo ali, que é como um mecanismo de sobrevivência. Não são ainda literalmente sabotadores, mas são percepções das experiências que nos permitem sobreviver. Então, por exemplo, e geralmente nesse campo do ser amado, né, que todo ser humano busca. Então, por exemplo, uma criança que recebe mais atenção dos pais quando tira nota boa na escola, ela entende que ela precisa ser sempre perfeita, e aí ela traz esse sabotador do perfeccionismo para sua vida, né? E assim sucessivamente. Então, uma criança que, quando ajuda os coleguinhas ou um irmão ali, percebe que tem mais atenção dos pais, que é mais amado, teoricamente, tá, gente? Isso não quer dizer que os pais são errados, quer dizer que é a interpretação da criança daquele momento, que é natural, e aí ela começa a trazer isso para a vida dela e chega quando adultos, imagina, a gente tem o quê? 20, 30 anos daqueles sabotadores ali na nossa mente, e a gente tem uma conversa mental muito ativa, todos nós temos, né? Então, por isso a importância da gente ter consciência dessas conversas e como que esse sabotador está atuando. Onde é o meu sabotador atuando? Onde é o meu mestre ali, né? Que a gente fala, eu tenho o meu lado sabotador, eu tenho o meu lado mestre, que sou eu mesmo, mas sou eu ali nesse campo mais empoderado, nesse campo mais concentrado, onde não existe autossabotagem. Então a gente fica nesse, né, no meio ali, e a gente pede a ajuda do nosso lado mestre para ajudar ali com os sabotadores. E aí, como que a gente chega no lado mestre? Estou entrando nisso porque vai englobar tudo que a gente está falando aqui. Através de meditação, né, que é uma forma importante da gente se conectar com o nosso lado espiritual, que hoje em dia não dá para a gente ficar sem falar disso também. Nós somos mais do que esse corpo, mais do que essa mente, né? Que é a alma, que eu não cheguei a falar ali quando eu estava falando dos 4, porque eu queria adentrar depois. Mas, então, não tem como a gente se separar dessa alma. Nós somos alma e um corpo, né? Independente aí de religião e tudo mais. É isso. Hoje todos sabemos que somos algo além desse corpo aqui. Então, a gente precisa olhar para isso também. E quando a gente fala de meditação, a meditação ela vai nos ajudar a conectar com essa alma, nos ouvir enquanto alma e também acalmar a mente para conseguir ouvir o nosso mestre, que teoricamente vem dessa... A gente fala o eu superior, aí também algumas pessoas usam, né? Vem dessa alma que está ali e que já passou por outras experiências e consegue trazer, né, muito mais a nossa essência. Quando a gente consegue silenciar a nossa mente, que é onde estão os nossos sabotadores. Então, por isso a importância da meditação, né, que pode ajudar muito também aí nesse momento, para além da consciência de quem somos, para além desse movimento com os sabotadores, que a gente consegue enxergar mais ali no dia a dia, no ativo, é importante a gente ter momentos de pausa também para meditar, né? Seja a meditação que você conseguir fazer, não precisa ser aquela que todos fazem, mas eu preciso de uma meditação ativa, através de uma dança. Beleza, existem vários tipos de meditação que você consegue se conectar com esse lado mais sutil e dar uma silenciada na mente. Inclusive, Léo, se você me permitir, não sei se agora é o momento, talvez seja mais pra frente aí, trazer aquele exercício que a gente faz de meditação ativa, né, dos 5 sentidos, pessoal, acho que pode ser legal. Que isso ajuda na questão da mente, né, da saúde mental, corporal, de alma, de tudo que a gente está falando aqui. Com certeza, com certeza. Eu acho que faz total sentido. Vamos deixar para o final, Vamos. Porque daí a gente encerra e já deixa aquela harmonização, né? Combinado. E aí, você trouxe aí da questão da fase da criança, e assim, eu quero aprofundar um pouco mais nesse sentido, porque
Isso por experiência própria, né? Assim, muitas das coisas que aconteceram na minha fase de criança, né? Enfim, refletia, né? No eu, num determinado momento, né? Não vou falar ano porque fica difícil, porque isso aí vem acontecendo ainda, né? Sim. Mas assim, num determinado ano, eu já estava ali com 25 anos, por exemplo. E, como você sabe, eu atravessei umas situações bem complexas aí de depressão profunda, né? Sim. E foi bem complexo, né? Contei com a ajuda de muita gente, inclusive você, né? A turma da mocidade, todo mundo. Sim. E aí entra muita gente fala, né? De ressignificação, né? E assim, eu acho super importante a gente trazer isso, porque assim, essa ressignificação, né, esse reconhecer é muito importante, porque às vezes a gente busca resultado, né? Aí trazendo aqui para alta performance, a gente busca resultado, só que a gente não consegue, e aí a gente vai acumulando frustração em cima de frustração. Né? E aí grandes talentos, deixam de seguir uma jornada por causa de uma coisinha, né? Que muitas das vezes, né? Aconteceu lá na infância e precisa ser ressignificado. Então, assim, isso muda muito o mindset, né? E dentro dessa integralidade, o corpo, a mente, a alma, né? E as emoções. Então, o que você pode compartilhar pra gente aí dentro desse contexto? Então, na verdade, eu adoro esse... É porque isso a gente leva para todas as áreas da vida, né? Só que a gente está no trabalho a maior parte do nosso dia. O tempo que a gente passa no trabalho é enorme, né? Se a gente for olhar a vida, a gente passa talvez mais tempo ali no trabalho do que com a nossa família. Então, assim, é muito importante que a gente... Por isso é muito importante esse seu podcast aqui, Leozinho, até fazendo um parêntese aí, né? Porque a gente precisa de mais pessoas trazendo esses conhecimentos para o campo do trabalho, para o campo da performance, para entender que está tudo conectado, né? E que a gente precisa trazer para o trabalho essa saúde, né? A gente estar saudável para trabalhar. A gente trazer uma saúde no trabalho também no dia a dia, uma alta performance com esse foco de estar saudável, exatamente pelo que você trouxe, de não cair, para a gente não cair ou conseguir sair, ou pelo menos tratar, né, doenças que a gente chegue aí a ter, como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que a gente vê muito hoje em dia. E todas elas, aí entrando nesse assunto que você trouxe, elas com certeza estão relacionadas a nossa infância, tudo que a gente vem carregando. Todos nós, a gente não simplesmente passa ali, por exemplo, infância, adolescência, chega na fase adulta, já era aquelas fases. Não é assim que acontece. A gente carrega dentro de nós a nossa criança, a nossa adolescente, né? No seu caso, a sua criança, o seu adolescente. Então, eles continuam ali dentro de nós, a gente precisa olhar para isso com carinho, porque nós somos a gente adulto é um reflexo da nossa criança, né, da nossa infância, da nossa adolescência ali. Então, é muito isso que você trouxe. Às vezes, coisas que te desafiam hoje, enquanto adulto, vem de uma crença que você acabou pegando ali dos seus pais, ou dessa interpretação que eu falei, quando a gente estava falando de autossabotagem, essa interpretação que você fez lá na infância. Então, por isso a importância de ressignificar e de olhar para os acontecimentos dessa perspectiva de ressignificação mesmo, de olhar para o que aconteceu, entender o que aconteceu e como te afetou lá, né, e entender que não precisa continuar te afetando hoje, enquanto adulto, da mesma forma que te afetou enquanto criança. E aí precisa de uma cura dessa crença ali, né? E quando a gente fala de crença, é mais fácil, que é aquilo que a gente acredita. Crença nada mais é do que coisas que a gente acredita piamente serem verdades, né? Então, como que a gente ressignifica uma crença? Existem várias formas. Hoje em dia a gente tem muitas terapias holísticas, existe a terapia convencional também, que ajuda a gente a ressignificar aquela crença. E quando a gente faz essa ressignificação, o que acontece? Uma virada de chave.
É como se a vida inteira você acreditou, vou pegar uma coisa bem doida aqui, mas só para entender as outras mais profundas, que as folhas as folhas das árvores era azul. A vida inteira você foi condicionado a acreditar nisso. Então você olhava para a árvore e sabe que a flor dela não é azul, mas você foi condicionado a acreditar nisso, e então você tem aquilo na sua cabeça. Não, mas é azul, você nem olha para isso, porque é uma crença muito forte em você, né? E aí chega um determinado momento, então, igual a gente está falando, que isso começa a te incomodar e te traz algum prejuízo. Aí, o que a gente faz? Ressignifica essa crença para que você consiga enxergar de uma forma mais límpida. E aí, o que eu trouxe, cai os véus, né? Para que você consiga olhar para a folha e se questionar, será que é azul mesmo? Aí já começa a ressignificação da crença. Então, não é azul, é azul, é azul. Peraí, será que é azul mesmo? Talvez não seja azul, né? Então aí tô trazendo, gente, de um jeito assim, mas agora vamos trazer pro literal, né? Pro nosso contexto. Então, por exemplo, eu acredito que... Traz uma crença aí, Leozinho, pra gente trabalhar aqui. Uma crença que pode ser, que esteja no seu dia, no dia a dia do pessoal aí do agro, que talvez... É que é muito particular, né? Mas pode ser qualquer uma, vai. Você lembra de alguma que você ressignificou? Olha, é que para mim, assim, o ponto crítico aqui foi que eu tinha que ser perfeito, sabe? Isso. Então aí a questão da perfeição é muito... Vamos ver, o que pode estar relacionado aí, né? Que crença que pode estar relacionado? Começa naquela que eu falei para vocês, que lá na infância aconteceram aqueles fatos. Não quer dizer que com o Leozinho foi isso, pode ter sido ou não, né? Sempre que tirava nota boa era elogiado e tudo mais. Então ele acreditou que só sendo perfeito é que ele seria amado. E aí, a partir disso, tudo que ele faz não é bom o suficiente, né? Então, tem dificuldade de terminar, por quê? Porque nunca parece bom o suficiente, então acha que aquilo ali vai ser julgado, né, de uma forma errada, que isso vai prejudicar a carreira dele e tudo mais. Pegando aí um trabalho específico que ele está fazendo, vamos supor, aí nunca termina aquele trabalho, ou tem dificuldade de apresentar aquele trabalho, porque tem que estar sempre muito perfeito. E aí, o que a gente faz? A gente começa a ressignificar. Será que é preciso realmente estar perfeito? Né? E aí começam essas perguntas. Então, existem algumas perguntas, né, que esse é um método, na verdade, que a gente traz, que é muito interessante a gente se questionar, que é, isso é realmente verdade? Né? Então, realmente, do jeito que... Vamos pegar o projeto. Do jeito que o projeto está, será que se eu mostrar realmente já não vai estar bom o suficiente? E aí a outra pergunta, se é uma verdade absoluta? Então, isso é verdade para todo mundo? Não está bom o suficiente para mim. Mas será que não vai estar bom o suficiente para Carol? Ou pro meu superior ali, pro meu coordenador, enfim, dentro da empresa? Ou para o cliente que eu vou apresentar esse projeto? Então já começa esse outro questionamento. E aí vem outro. Como seria se o que é necessário para que esteja bom o suficiente? Né? Como seria se esse trabalho já estivesse bom o suficiente? E eu pudesse trazer, mesmo eu achando que não está. Entende? Então, parece complexo, mas são perguntas poderosas que a gente pode ir trazendo. Então, como seria a outra? Muito legal. Como seria a minha realidade se eu entendesse que isso aqui já está bom o suficiente e mostrasse para o cliente? E aí existem outras perguntas também que a gente pode trazer, que são o que é a pior coisa que pode acontecer se eu mostrar dessa forma, e aí levando para o projeto. Se eu mostrar dessa forma, o que é a pior coisa que pode acontecer? E se eu não mostrar, o que é a pior coisa que pode acontecer? E o que é a melhor coisa que pode acontecer nos dois cenários? Eu mostrando ou não mostrando esse projeto agora. Então, nisso começa essa ressignificação. Agora, aí eu estou trazendo de uma forma mais prática aqui, né? Perguntas que a gente mesmo pode se fazendo. Mas é lógico que uma crença, para ser ressignificada, ela exige ali um cuidado mais intenso, né? Provavelmente aí essa questão que a gente trouxe das terapias, que a gente pode utilizar para isso. Existem crenças que são mais enraizadas em nós e que geram muitas questões. E aí vou trazer crenças da sociedade mesmo, como machismo, né? Alguns tipos de preconceito, e que a gente precisa olhar de uma forma mais
profunda para a gente, entendendo melhor. Mas existem também essas que são crenças particulares, que também exigem olhar de uma forma mais profunda, mas que pode começar ressignificando com essas formas mais práticas, né? Então, é isso, essas crenças vão impactar geral, e aí de uma crença vai tendo outra, enfim, né? Excelente. E aí levando para um lado mais positivo, né? A gente falou aqui de mudar, de melhorar, ressignificar, mas aí dentro dessa descoberta, eu fiz um exercício uma vez, eu vou até compartilhar aqui, porque assim, às vezes, voltando naquele assunto do diferencial, né, dos seus talentos, né, descobrir tudo, porque eu sou uma pessoa muito criativa, né, criativo, gosto de inovar, de mudar, de melhorar, isso tudo está conectado com a minha capacidade, né, competência de observar e questionar. Né? E agora já trazendo aqui dentro do agro, aqui, essas são competências-chave para criar valor a partir do cliente. Observar e questionar. E aí, certa vez eu estava sendo assistido, né? E a pessoa me falou, Léo, lembra da brincadeira que você mais gostava de fazer? Né? E aí eu sempre gostei muito de Lego, de criar as coisas, né? Fazia circo, tudo. Mas era como que funcionava isso, né? Eu fui aprofundar de como que acontecia essa brincadeira. Né? Vou trazer um exemplo. Chegava um circo na cidade, eu sou apaixonado por circo. Sim. Olhava, observava cada detalhe, como que colocava as carretas, como que montava a lona, acompanhava tudo isso aí. E aí eu chegava em casa e replicava do meu jeito. Né? Com Lego, com lona. Minha tia fazia as lonas de circo para mim. Que legal. E aí depois eu usava isso para os meus coleguinhas lá, meus vizinhos, levava para ver e tal. Então, olha que legal. Aí, esse é um grande talento meu. Observar, questionar, criar algo e compartilhar com as pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui. Exatamente. E eu faço isso sem gastar energia, assim, nenhuma. Às vezes a gente até se energiza quando a gente usa os nossos talentos, os nossos dons. Esse é o principal ponto. Você se energiza. Essa é também algo que eu trago para reconhecimento de talento, observar a sua infância. A brincadeira que você mais gostava, o que te despertava interesse quando você era criança. Porque quando criança a gente está muito puro. E é por isso que ali são criadas as crenças principais, né? Desenvolvidas. Porque a gente está aberto para receber tudo. Né, para receber o mundo, as pessoas, tudo. E também é o momento em que a gente está mais puro no sentido de talento, para expressar aquilo que a gente é bom. Porque a gente não tem aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, né? Não. Simplesmente sou. E é isso, eu gosto disso. Então, igual você, eu gostava de circo. Hoje você consegue entender a relação do circo com as suas potências, né, com os seus talentos. Mas na época você não pensava nisso, você só gostava, queria brincar ali. Então é bem isso mesmo. Quando a gente observa as nossas ações ali, as nossas brincadeiras enquanto criança, o que a gente gostava de fazer, e talvez nem só brincadeiras, mas o que a gente gostava de fazer mesmo, a gente consegue achar muitos talentos ali estão. E eu fico observando que as minhas crianças, né, e é muito gostoso de se ver, assim, de perceber a personalidade de cada um, os talentos de cada um. E aqui eu quero até trazer uma observação, se você me permite, Léo, tanto que é importante, hoje que a gente tem essa consciência, a gente sempre buscar abraçar os talentos de cada criança, porque elas são completamente diferentes. Assim como nós, muitas dessas crenças que a gente traz, que eu trouxe aqui, que o Leozinho trouxe de perfeição e etc., às vezes elas vêm também dessa comparação, né? E que você trouxe também das pessoas querendo alcançar alta performance se comparando. Então, assim, a gente parar com essa comparação e começar a olhar para si, para essa unicidade, né? Para essa exclusividade que é ser você, e para onde está essa potência, e ao mesmo tempo a gente conseguir dar liberdade para as crianças que estão vindo, para que elas possam ser quem elas são desde crianças e levar isso pro adulto que elas vão se tornar, sabe? Que eu acho que já vai ajudar muito. Com certeza.
Então, é uma abordagem que você faz, né, de alta performance sustentável, né? Exato. E aí, em relação ao desenho humano, né, os tipos energéticos, o que Isso você pode mesmo. compartilhar para nós aqui? Então, nessa questão da gente se olhar como um ser integral, o desenho humano ele vem como uma ferramenta, né? O Human Design, ele é uma ferramenta que engloba outras ferramentas. Então a gente chama ele de sistema, né? É um sistema que engloba aí a Cabala, a astrologia, o I Ching e a física quântica. Através do desenho humano, como que a gente descobre o nosso desenho humano? Através da nossa data de nascimento, data, horário e local de nascimento. O que o desenho humano traz? Ele traz várias informações sobre como a nossa dinâmica energética funciona. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando da alma, né? Que eu comentei aqui, que nós somos corpo, mente, alma e emoções, mas as emoções também são energia. Quando a gente fala de mente, também está voltado à energia. Então, a energia é a primeira coisa que chega, né? Vamos dizer assim. E através do desenho humano, a gente consegue tomar consciência de muitas informações sobre a nossa essência. E uma delas, que é a primeira ali do gráfico, né, que a gente consegue observar, é o nosso tipo energético. Então, hoje a gente sabe que, a gente já falou aqui, né, que somos seres únicos. E uma das coisas que nos torna único é a questão do nosso tipo energético. O tipo energético, ele fala do nosso tipo de aura, né? Algumas pessoas chamam de aura. É a energia que a gente é antes do corpo, mas também através do corpo a gente emana essa energia. E aí a gente tem 5 tipos energéticos. Então, esses tipos são projetor, gerador manifestante, refletor e manifestador. E quando a gente entende o nosso tipo energético, a gente começa a entender aquilo que a gente falou aqui de precisar de pausas ou não. Isso impacta muito na nossa rotina, no dia a dia, na nossa performance, porque a gente vai saber como que a gente consegue cuidar da nossa energia para que o nosso corpo funcione melhor, a nossa mente, as nossas emoções, nós como um todo. Então, por exemplo, quem é uma pessoa do tipo energético projetor, que é o meu caso, a gente precisa de muitas pausas, não só uma, mas a gente precisa de muitas pausas durante o nosso dia, porque a nossa energia, o nosso campo energético é um campo que percebe o campo das outras pessoas e capta informações daquela pessoa. E isso não é uma coisa consciente. Então, geralmente são pessoas que sabem, só de estar na companhia de alguém, entende o que aquela pessoa está precisando, às vezes até mais do que a gente mesmo. Né? Então, quem tem esse tipo projetor, naturalmente a gente está captando energia das outras pessoas de uma forma mais profunda o tempo todo. E aí isso faz com que a gente precise de pausas e precise de tempo sozinho com a gente mesmo. Então isso é muito importante para o projetor. Todo mundo é interessante ter isso, com certeza, mas para quem tem o tipo energético projetor, isso é uma necessidade. E se a gente não olha para essa necessidade, a gente pode acabar num burnout. Enfim, eu, por exemplo, eu tive anemia e eu sei que muito está ligado a essa questão de eu passar por cima dessa minha energia, de querer trabalhar mais do que o meu corpo realmente consegue. E aí trabalhar não só no trabalho literal, mas em casa, com os filhos e tudo mais, passando por cima dessa minha necessidade da pausa. Né? Então, o projetor tem isso. O manifestador é um outro tipo energético. E aí, gente, só trazendo aqui um pouco para quem conhece um pouquinho de questão de energia, a gente pode relacionar os tipos energéticos com os chakras, tá? Então, é um alinhamento ali dos chakras, dependendo, né, de quais portões você tem ativado ali no dia do seu nascimento. E como que esses portões a gente olha? Através da posição dos planetas no dia do nosso nascimento. Então, uma foto do céu no dia do nosso nascimento mostra quais os portões ali do I Ching, aí trazendo o conhecimento do I Ching, estavam ativados em cada planeta. E aí, dependendo dos portões ativados, cada portão é relacionado a um chakra. A gente tem 7 chakras, né? 7 pontos no nosso corpo, que são os principais pontos energéticos. E aí, dependendo desses portões, então, ativados nesses pontos energéticos do nosso corpo, a gente descobre o nosso tipo energético.
No desenho humano, a gente considera 9 pontos energéticos. A gente divide ali o chakra do coração em 2, então a gente chama centro G e ego, o que todo mundo conhece apenas como o chakra cardíaco, né? Então a gente divide em 2, e também ali no plexo solar, a gente divide em plexo solar, que é o das emoções, e o outro que é o esplênico, que é ali numa forma mais de sobrevivência, tá? Então só um geral aqui da técnica. Mas então, quando a gente olha para o projetor, seria isso, são pessoas, tipos energéticos, né? Pessoas que têm esse tipo energético, são pessoas que precisam de mais pausa, têm um ritmo único, às vezes são consideradas lentas pelas outras pessoas. Por quê? A maioria da população é geradora e geradora manifestante. As pessoas que têm o tipo energético gerador ou gerador manifestante são pessoas que têm o centro da energia, que é o centro sacral, eles têm esse centro ativado, então eles conseguem ter uma energia mais constante. Apesar de também precisarem de pausas, gente, como o Leozinho tá falando, né? Contou aqui do dia a dia dele, para dar uma respirada às vezes, para conectar, entender aquilo que tá fazendo ali. Mas, se quiserem, conseguem trabalhar 8 horas seguidas ali, principalmente se estiverem fazendo algo que é prazeroso para elas, conseguem trabalhar constantemente. O projetor e o manifestador e o refletor, que são os outros 3 tipos, né? Eles não conseguem trabalhar 8 horas constante, sem fazer aí algumas pequenas pausas, porque eles não têm essa energia constante. Então, eles podem até trabalhar as 8 horas, que é o normal hoje no nosso CLT, né? De 6 a 8 horas aí, mas precisa de pequenas pausas, de mais pausas ali para dar uma respirada. Às vezes precisa fazer uma coisa de cada vez, depende de cada um, né? Mas então eu falei do projetor. Os geradores e os geradores manifestantes são seres que têm muita energia, como eu disse. Porém, o que pode trazer o burnout, por exemplo, ou pode trazer a questão de não alcançar alta performance, né? O fato de estarem fazendo algo que não tem nada a ver com eles. O fato de que a energia deles está sendo usada para uma coisa que não traz o prazer ali naquilo que eles estão fazendo. Porque não traz satisfação. Eles precisam sentir que aquilo traz satisfação, porque isso sim alimenta ali a energia que eles têm. Porque senão eles vão ficar sem energia. Já atendi cliente que chegou para mim e falou: eu tenho certeza que eu vou ser projetora, porque eu não tenho muita energia e tudo mais. E aí, quando a gente fez a análise, era uma geradora manifestante. Gente, que é um ser cheio de energia. Por que ela estava sem energia ali no dia a dia dela? Porque ela estava fazendo algo que não era satisfatório para ela, uma coisa que para ela estava totalmente desconexa daquilo que ela acredita, dos talentos que ela tem, né, dos valores dela, então, das potências internas, tudo isso. Então, isso impacta muito no dia a dia. E as pessoas que são manifestadoras são pessoas que são elas têm muito a energia de iniciar as coisas. E aí, quando você toma consciência disso, você entende que você tem essa potência do iniciar, mas você talvez não tenha uma potência tão forte para sustentar aquilo que você inicia. Então, você precisa geralmente de parceiros para dar sustentação. Mas você é uma pessoa que muito naturalmente você vai trazer o início das coisas, dos projetos, tem muita criatividade para esse início, sentir mesmo o que precisa ali, trazer essa ideia, manifestar, conseguir trazer também para o concreto ideias de outras pessoas. É um poder mesmo que tem essa aura manifestadora, né? Esse tipo energético manifestador. Mas aí a energia do manifestador é em picos. Então ele tem muita energia para iniciar algo, para trazer algo para o mundo, e depois ele precisa afastar um pouco, né? Então, não é nem afastar, mas descansar, fazer algo que demanda menos energia para ele ali. E temos o refletor. O refletor é o mais raro, tipo energético mais raro que tem. Então, os mais comuns são os geradores e geradores manifestantes, que são esses que têm a energia, né? O centro de energia constante ali. E os outros 3 tipos, eles vão sendo mais raros, sendo ali, depois do gerador vem o projetor, depois vem o manifestador e por último o refletor. O refletor, ele tem todos os centros não definidos. Então, são pessoas que captam muito o que está acontecendo nos ambientes e isso tudo naturalmente, viu, gente? Não é consciente. O que está acontecendo no ambiente e com as outras pessoas ao redor, e são excelentes para trazer melhorias. Então, são pessoas que captam. Às vezes, elas nem sabem como elas sabem
que aquele sistema ali na empresa pode melhorar, mas elas trazem aquilo. Tipo, olha, isso aqui pode ficar melhor se vocês fizerem assim, 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 sabe? E às vezes ela não tem nem a parte técnica, mas energeticamente ela sente, ela capta. E aí os refletores, eles precisam de ainda mais, assim, cuidado com a energia deles, porque eles captam muito dos outros, né, ali, do ambiente também. Então eles precisam entender de um tempo maior para entender tudo que eles estão captando e conseguir trazer essa solução que é natural ali. Então, a importância da gente entender o nosso tipo energético para a gente entender como vai influenciar, né, na nossa rotina do dia a dia, nos nossos resultados. Às vezes eu sou uma projetora, uma manifestadora ou uma refletora e estou ali querendo ser um gerador, querendo trabalhar igual louco ali, né? O que para mim é muito, mas para um gerador não vai ser e tá tudo certo. Né? A importância também dos líderes conhecerem a sua equipe, porque às vezes tem um projetor, um refletor, um manifestador e um gerador ali, e você está querendo que todos tenham o resultado da mesma forma, trabalhando da mesma forma, e não vai funcionar assim, né? Então, e aí, gente, isso é só uma das características que essa técnica traz, né? E a gente pode aprofundar muito aí em cada característica do nosso ser. E a importância também dos líderes, né, Leozinho, conhecerem a si mesmos, para não passarem que os outros, não quererem que que os colaboradores ele funcionem como ele, e também conhecer cada membro da sua equipe para trazer o melhor potencial de cada um ali. Por exemplo, se ele tiver um de cada tipo energético, olha que beleza, ele vai conseguir que o manifestador traga as ideias, os geradores vão captar essa ideia, conseguir colocar em prática com muita energia ali, né, e trazendo também melhorias no processo e tal, porque eles vão estar muito na ação. O manifestador também vai estar trabalhando junto deles, mas os geradores com mais energia. O projetor tem uma visão muito de guiar, então ele consegue muito ver o futuro ali de uma forma diferente do que os outros enxergam. Então ele tem essa abertura para enxergar, para guiar ali talvez o processo, falar, não, pessoal, vamos por esse lado, vamos por aqui. E o refletor vai chegar e vai falar, gente, espera aí, do jeito que tá, pode melhorar se vocês fizerem assim, para chegar lá onde o projetor está trazendo, né? Então, sabe? É bem interessante, assim. E todos têm capacidade para liderança, viu, gente? Para ser o que vocês quiserem. Mas quanto mais vocês respeitarem o seu tipo energético, mais produtivos vocês vão conseguir ser e melhores resultados, né? Vocês vão conseguir alcançar. Legal, Carolzita. Assim, é muita informação, né? É bastante informação. Mas assim, o que fica assim de essência aqui do que você trouxe? Que a gente precisa se conhecer para a gente produzir melhor. Exato. Né? Eu não falo produzir mais, eu falo produzir melhor. Produzir isso. De forma inteligente. Isso, exato, Leozinho, é isso. Entendeu? Eu falo bastante isso e até no campo mesmo, sabe? Eu produzir melhor. Não é mais com menos. É produzir melhor, investimento inteligente. Como você se posiciona, como você faz uma recomendação. Isso tudo vai ter reflexo no seu resultado com os clientes. Né? Então, esse tipo de autoconhecimento, e você trouxe muito bem aí a questão da liderança, né? Porque a gente trabalha com pessoas, né? Seja colaborador individual, seja o líder, né? Gestor, precisa pensar menos em processo e pensar mais e cuidar mais das pessoas. Né? E esse tipo de conhecimento a gente consegue ter uma tratativa personalizada com cada um. Né? Exato. E aí você vai ser um líder diferente também, né? Sim. E tudo isso, né, Carolzita, está direcionado aí para a gente usar os nossos dons, talentos. Exatamente. Né? Para a gente poder se posicionar de forma autêntica, né? Confiante. Quanto mais você se conhece, melhor você consegue se posicionar. Primeiro porque você tem consciência a questão da comunicação, né? Como você se comunica de uma forma... Porque não existe um método de comunicação igual para todo mundo e que vai fazer com que você se comunique bem. Você precisa entender a sua forma de comunicar, né? E como que você... E para você fazer isso de uma forma bacana, que vai gerar confiança, que vai atrair a atenção da pessoa que está com você, a primeira coisa é você confiar em você mesmo, é a autoconfiança. E você
adquire autoconfiança a partir do autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, e principalmente o que a gente vê também, a gente falou aqui de crenças, a gente falou de autossabotagem, e a gente também falou de dons, de talentos, né? Principalmente lembrando de ir pro lado positivo, que muita gente entra no autoconhecimento com o foco de curar, né? Ressignificar crenças, curar aquilo que não tá bacana e tudo mais, olhar para o que tem ali que precisa melhorar, mas e o que eu tenho de bom? E o que eu tenho de potência? Né? Vamos olhar não só para o que eu preciso melhorar, mas também para o que eu posso potencializar em mim, porque eu já tenho de bom e posso potencializar. E aí isso traz a autoconfiança. Quando você olha, por exemplo, o desenho humano, você pega seu mapa, por isso que os meus atendimentos são bem focados em trazer a potência, o resgate das potências. Você pega seu mapa ali, seu gráfico, e olha o tanto de talento que tem ali, o seu tipo energético, quais que são, né, os talentos, as possibilidades dele ali, no sentido de potência, isso você já se sente mais confiante. As pessoas que fazem a interpretação comigo falam, nossa, Carol, eu já saí mais confiante, porque às vezes você está olhando para um colega que se comunica bem, que vende melhor, que se posiciona melhor, que lidera melhor, e você não entende por que você não consegue estar assim, mas na verdade o que você precisa é só olhar para você mesmo, captar, relembrar as suas potências para você se sentir confiante e se posicionar assim como aquele colega se posiciona ali do jeito dele, você vai ter o seu jeito, né? E é isso que vai impactar, é isso que vai fazer a diferença, a autoconfiança principalmente, né? Mais do que técnicas, mais do que qualquer outra coisa, estratégias, é lógico que nós vamos pegar a estratégia, nós vamos pegar as técnicas, mas vai alinhar ao seu jeito, a sua forma, a sua personalidade, as suas potências, né? Com certeza. Eu também sou a favor disso daí, porque assim, é muito comum as pessoas focarem muito nos pontos fracos, né? O pessoal fala muito pontos fracos, pontos de melhoria, independente do nome. Mas assim, eu sou da opinião, né, do ponto de vista de fortalecer potências, né? Por quê? E por que eu falo isso? Porque quando você fortalece potência, né, suas potencialidades, você vai ter energia o suficiente para trabalhar, né, isso com priorização, né, o que precisa ser melhorado. Por quê? Você vai ter força, energia para analisar, também examinar se faz sentido. Porque, vamos trazer assim, prático. Eu trabalho aqui em um sistema aqui e tudo mais. Eu quero desenvolver um Power BI aqui com um negócio fora surreal. Aí eu vou precisar fazer um curso de Power BI. Isso, aquilo outro, praticar, apertar botão para desenvolver aquilo ali, para atender uma demanda. Eu não vou fazer isso nunca mais. Eu vou gastar tempo, energia, foco em uma coisa que eu não vou usar mais. Eu não estou falando que a habilidade, né, de utilizar o Power BI não seja importante, mas sim, faz sentido. Se for uma coisa que eu vou usar uma única vez, eu pago para quem sabe fazer, vai fazer mais rápido, eu vou trazer o resultado mais rápido e boa. Agora, se é uma habilidade que eu preciso desenvolver para realizar o meu trabalho, aí sim, aí eu dedico tempo e energia. Esse exame é super importante. Super. Né? E a mesma coisa com a gente mesmo, né? A gente olhar para aquilo que a gente tem de potência e como que a gente pode trazer, reforçar isso, né? Ainda mais. Porque muitas vezes a gente esconde. Hoje em dia a gente vê acontecer o contrário, né? A gente não ter consciência das nossas potências, ficar preocupado, igual você disse, em desenvolver, né, talentos ali, fazer cursos e mais cursos, e esquece de olhar para, não, peraí, o que eu já tenho? Inclusive cursos, não só olhando para dentro de si, mas as habilidades que eu já tenho, como que eu posso usar isso aqui, né? Como que eu posso potencializar isso aqui? Eu também acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem, sim, que melhorar, que procurar as melhorias, buscar se desenvolver, mas também, né, e talvez até antes, potencializar aquilo que eu já tenho, que eu já sou, conseguir trazer isso à tona, né? E principalmente quando a gente fala de integração do ser aí, de olhar pra gente de forma integral, muito importante.
E o posicionamento autêntico, né, Leozinho, que vem a partir... como que a gente... Gente, hoje em dia a gente busca muito essa autenticidade, tem muita gente buscando, porque a gente tá cheio de gente mascarada, né, com o mundo digital aí, é todo mundo igual, se você for ver, todo mundo... Né? E falando do resgate da autenticidade, de um lugar de, eu tenho que, até para ser autêntico, existe um plano, entendeu? Hoje em dia tá assim. E não é isso, você resgatar a sua autenticidade, conseguir ser autêntico, passar essa autenticidade, né, na fala, no posicionamento, isso você só consegue se conhecendo. Mesmo que você tenha pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que trago, né, essas análises, a interpretação, mas o que eu incentivo muito para as clientes? Que elas mesmas interpretem depois. Então elas recebem um livro guia onde elas vão ler, interpretar e a gente vai fazer uma troca ali. Porque o olhar delas sobre elas mesmas é o mais importante. Só a gente se conhece realmente, só a gente sabe o que a gente já viveu, né, o que a gente já passou, só que a gente fica cego para as nossas potências, cego para muita coisa nossa que a gente precisa de ajuda para voltar a enxergar. E aí, para a gente resgatar essa autenticidade, a gente volta a se enxergar. E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais autêntico a gente vai se tornando. Mais autoconfiante, né? Porque quanto mais autêntico a gente vê que dá resultado, a gente ser a gente mesmo, e que é muito mais leve ser a gente mesmo, né? Usar os nossos talentos ali, e que a gente vai ter resultado assim também, não precisa seguir o que nos disseram, né? O que alguém disse que era o jeito que a gente precisava funcionar. Mais confiante a gente vai se sentindo, e aí melhor a gente vai se posicionando, mais autêntico a gente vai ficando. Então, é isso. E você estava falando de pessoas. O poder que tem quando a gente é realmente autêntico, quando a gente consegue, né, trazer à tona quem a gente realmente é, em essência, de forma integral, aí, respeitando quem a gente é, né? O poder que isso tem para atrair outras pessoas, para trazer, ser confiável, né? Para as pessoas sentirem que você é uma pessoa confiável, não está escrito assim, a autenticidade e a própria confiança, então a autoconfiança também, né? E tudo parte desse lugar, de se conhecer bem, de conseguir enxergar o seu poder, né, interno que está nessas potencialidades aí que a gente está falando desde o começo. É isso aí. E se sentir realizado, né? Isso. Se sentir realizado, que é muito importante, né? Mas assim, falando bastante aqui, né? Muita coisa interessante, mas o primeiro passo, assim, na minha opinião, humilde opinião, é a gente saber o nosso sonho, né? Quais são os nossos motivos, os nossos motivadores. Eu acho que assim, esse é o ponto, eu deixei pro final justamente para isso, para a gente trazer essa conexão, né? As pessoas se ligarem aí. Qual é o seu sonho? Você que está nos ouvindo aí. Quais são os seus motivadores? Qual que é o motivo de você levantar cedo e ir, né, fazer o que você tem que fazer? Isso aí, se lembre isso todos os dias, né? Lembre todos os dias, porque esse aí é o combustível, né? É o combustível para você seguir a sua jornada, né? Buscar se melhorar, né? Ser uma pessoa melhor, fazer o mundo melhor a partir de cada um de nós. Esse é um ponto muito importante, né, Carol? Muito. Essa pergunta é muito importante. E esse motivador, para você encontrar esse seu motivador, né, esse seu motivo aí, que você possa fazer isso através de uma pausa e não na correria, como a gente está falando aqui, né? Pausa um pouco, faz uma respiração consciente, fecha os olhos e aí deixa o seu corpo responder. O que é o seu real motivo, né? De acordar pela manhã, como o Leozinho trouxe, de estar ali todos os dias, porque precisa de motivação. E pode ser mais de um motivo também, esse motivo pode mudar, mas é muito importante que você saiba qual é realmente, né? E aí, Leozinho, nós estamos chegando no final? Isso. Sim, né? Só para uma forma, gente, que eu queria trazer, né? O Leozinho falou para deixar para o final, só para compartilhar, é bem rápida. Uma forma que a gente pode trazer a questão da pausa no dia a dia, não precisa ser
literalmente uma pausa, mas quando a gente fala de pausa, pode ser também, né, lógico, um cafezinho, um respiro, uma respiração consciente ali, enfim, levantar um pouco, ir até a janela, tudo isso são pausas que podem nos ajudar. Mas existe uma forma da gente ajudar o nosso cérebro na questão de vencer a autossabotagem, de alimentar as nossas potências, nutrir, né, as nossas potências aí, e também dessa questão da autoconfiança, da produtividade, né, de produzir melhor e de alcançar os resultados. Impacta em tudo, tá? Que é essa pausa consciente. Então, como que a gente faz isso? Ativando os nossos 5 sentidos ao máximo. Então, para um momento, que seja na sua mesa de trabalho, sem pensar em nada, apenas observa o que você consegue ver ali. Só observa, você não precisa falar, né? Mas observa o que está no seu campo de visão. Isso você está ativando ali a visão. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Questão de cheiro. Então, que cheiro que eu estou sentindo aqui no escritório agora, né? Percebe o cheiro. Questão de até tato, né? Pega uma caneta, sente o peso da caneta, sabe? Tudo isso vai fazer você sair um pouco do mental acelerado para os sentidos, né? E isso é uma ativação aí que ajuda muito, muito. E você pode fazer também no banho, né? Sentir o cheiro do sabonete, o cheiro do shampoo. A gente toma banho sempre acelerado e sempre com 1000 coisas na cabeça, né? Resolvendo 1000 coisas. E você pode tirar o banho para ser esse momento de pausa, na academia também. Então façam isso, o cérebro agradece, o corpo agradece, a mente, as emoções, tudo agradece, a alma, né? Agradece esse momento de respiro, porque você sair um pouco do mental e trazer presença. Então ativar os seus 5 sentidos ali, seja qual for o sentido que você escolher, na hora de alimentar, sentir o gosto do alimento, a textura do alimento, né? Escutar o que você está escutando nesse momento, sabe? Então, fazer pausas, quanto mais você fizer, que seja de 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, se você conseguir, quanto mais pausas de ativação de sentido você conseguir fazer no seu dia a dia, com certeza você, como um ser integral, vai agradecer aí e vai melhorar a sua performance, vai melhorar a sua produtividade, isso é sem dúvida. Maravilha, Carol. E agora fique à vontade aqui para trazer as suas mensagens finais, onde te encontrar, né? Eu acho que esse aqui é um momento muito importante. Sim, vamos lá então. Pessoal, eu tenho um Instagram que chama Eu Carol de Castro. Então, fiquem à vontade para me seguir. Para mim vai ser um prazer ter vocês ali comigo. Eu também tô para abrir um podcast, mas vocês vão ver lá no Instagram. Sigam lá, que aí ali vocês vão ter todas as informações do meu trabalho, de, né, como tudo vai funcionar. E acho que é isso. Estou sempre aberta a trocas. Quem quiser saber mais também do desenho humano, pode me chamar ali. A gente vai trocando, né? Eu vou explicando melhor. Lá já tem conteúdo que vocês vão entender um pouquinho mais. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é: se olhem como um ser integral. Lembrem, né, de que vocês são seres integrais e que vocês precisam olhar para si mesmos, não como uma máquina. Vamos sair desse conceito de que somos máquinas e trabalhamos como máquinas, né? Que infelizmente ainda é muito presente. Vocês são humanos e vocês têm aí corpo, mente, alma e emoções. Então façam essa análise, o quanto vocês têm cuidado da sua alma, quanto vocês têm cuidado da sua mente, do seu corpo, das suas emoções. Olhem para tudo isso. Eu sei que nem sempre é possível olhar para tudo ao mesmo tempo com muita intensidade, mas olha um pouquinho que seja para cada parte sua, sabe? Todos os dias. E é isso, contem comigo aí nesse caminho de autoconhecimento, de auto-olhar, de resgate de potências internas. Estou aqui, estou à disposição. Maravilha, Carol. Grato mais uma vez aí pela disponibilidade, disposição em estar aqui com a gente e trazer essa mensagem maravilhosa aqui para os agroprotagonistas. Eu que agradeço, Leozinho. Muito obrigada e sucesso aí. Já é sucesso, né? Parabéns pelo podcast e que continue sendo um sucesso. Maravilha. E você, agroprotagonista, que nos ouve aqui, compartilhe esse episódio com as pessoas que você acredita que precisa ouvir essa bela reflexão, essa bela mensagem aqui. Compartilhe e siga com a gente aqui. Valeu!